Boa noite a todos, amigos. Mais uma live que estamos iniciando. Nesta semana, de forma extraordinária, estamos realizando duas lives, né? Então essa é a segunda da semana. Realizamos uma ontem com meu amigo Daniel Petreça, falando sobre qualidade de vida. E hoje estamos realizando mais uma live com meu grande amigo, que é o Cláudio Carneiro. O Cláudio é um grande amigo, mora no Rio de Janeiro. Já está entrando aí, já vamos conectá-lo também à nossa live e estaremos falando um pouquinho sobre a lei chamada 12846, que é a lei conhecida como a lei anticorrupção. O Cláudio é um grande especialista na área e estará conversando um pouquinho conosco aí, um bate-papo sobre essa lei, né? Vamos aqui adicionar o Cláudio. Já está entrando. E aí, Cláudio? Boa noite, meu amigo. Tudo bem? Tranquilo? Tudo certo? Tudo bem. Tudo ótimo. Tudo jóia. Hoje deu certo, né, Cláudio? A gente conseguir realizar essa live. O Claudião aí, um grande amigo, especialista na área anticorrupção, né, Cláudio? Tivemos a oportunidade de realizar uma auditoria juntos, né? Uma auditoria de compliance. Verdade. ISO 37. E ali a gente criou um laço muito forte e a gente vem conversando sobre o tema, né? Várias dúvidas que eu tenho, eu corro pro Cláudio, né? E agora... E vice-versa. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre essa lei específica, que é a Lei 12846, que é a lei conhecida como a Lei Anticorrupção, uma lei de 2013, só que a gente já conversou bastante, né, Cláudio, que necessita de muitas modificações, precisa ser modernizada, né? Precisa acompanhar o contexto atual e a gente vai estar conversando um pouquinho sobre isso. O Cláudio, então, como falei, um grande amigo, né? Advogado, pós-graduado pela Universidade de Portugal, né, Cláudio? Vice-presidente da Ethics Compliance Internacional, né? Presidente também da Comissão de Compliance da IAB, conselheiro também da OAB e professor universitário da Fundação Getúlio Vargas. Cláudio, uma satisfação imensa estar podendo participar dessa live aí. Você está colocando à disposição o seu tempo precioso. A gente sabe que você tem muitos compromissos, sua vida é muito corrida e você dedicou um tempinho aí para bater um papo aí com a gente, com uns amigos aí que têm prestigiado as nossas lives. Legal, Cláudio? Obrigado aí por poder prestigiar. É um imenso prazer, meu amigo. Imenso prazer estar aqui com você. E, assim, a gente vive num país em que todo mundo gosta de reclamar, né? Exato. Mas eu gosto de registrar publicamente os elogios, né? Você é uma pessoa que eu tenho uma profunda admiração, tivemos oportunidade de trabalhar juntos, então posso dizer em campo, e um dos maiores especialistas de compliance na administração pública. Então falo isso aqui para que todos saibam o carinho e a admiração que eu tenho por você, amigo. Então, para mim, é uma grande honra estar aqui, um imenso prazer, tá? Obrigado, Cláudio. Poxa, muito gratificante ouvir um elogio de um profissional como você, né? Que a gente, tirando a nossa amizade, né? Mas o profissional que você é, o reconhecimento que você tem, não só no Brasil, mas um reconhecimento internacional do trabalho que você vem realizando, né? Com o sistema de gestão de compliance, anticorrupção e todos os temas relacionados, né? Obrigado de coração, Cláudio, por estar participando conosco aí dessa live, né? Eu que agradeço. Bom, Cláudio, eu que agradeço, amigo. Bom, Cláudio, para a gente já começar a iniciar o nosso bate-papo, né? A gente vem falando aí bastante sobre essa lei 12846, né? Que é a lei conhecida como a lei anticorrupção. Poucas pessoas têm o conhecimento, né, sobre essa lei e o seu contexto, né? O que ela traz, as possibilidades e também suas limitações, né? Se você pudesse aí contar um pouquinho para as pessoas que estão entrando aí na nossa live, qual é a abordagem que traz essa lei 12846 e também qual que é a relação que ela tem com o sistema de gestão de compliance que já vem sendo adotado por muitas organizações, inclusive organizações públicas, né? Olha, amigo, aqui eu vou ser bem objetivo, né? Eu até não acho muito adequado, né, a nomenclatura dessa lei, de uma lei anticorrupção, sobretudo associar um sistema de gestão de compliance. Você
você sabe muito bem, você é um grande especialista da temática, o sistema de gestão de compliance ele vai muito além do que uma simples norma jurídica, quanto mais uma norma de combate à corrupção, né? É bem verdade que era melhor ter a norma do que não ter nenhuma, né? Perfeito. Isso é fato. Mas que ela veio para suprir momentaneamente uma lacuna, né? E agora ela precisa de uma adaptação, porque fica todo mundo adstrito aqui. A 12846 é uma lei que traz sanções, mas ela não é uma lei penal, né? Ela é uma lei que traz responsabilidades no âmbito civil e administrativo. Então, o maior problema que a gente tem, e eu acredito que você também passe muito por isso, é desmistificar algumas coisas acerca da Lei 12846. Mas ela, sim, de uma maneira geral, ela é chamada de uma lei de combate à corrupção, e obviamente que é, mas o sistema de gestão de compliance vai muito além disso, né? Eu até elaborei algumas perguntinhas aqui para te fazer também, para ter a oportunidade da gente te ouvir, porque você é um grande especialista na área pública, já participou de diversas implementações no âmbito da administração. Então, como é que você vê, né, a importância do sistema de gestão de compliance na administração pública? Porque a 12846 ela está relacionada a atos lesivos à administração, mas a conduta é praticada por particulares. Então, como é que você vê a importância do sistema no âmbito da administração pública? Bom, Cláudio, pela experiência que eu tenho nessa área da gestão pública, né, principalmente com o compliance na gestão pública, a gente vê que a principal dificuldade enfrentada pelas organizações é a questão de rotatividade de pessoas, né? E aí entra sobre essa questão da influência política. Então, a influência política, de repente, você é um secretário municipal hoje, da noite para o dia entra um outro secretário municipal, né? Assim, a gente vê nas prefeituras, a gente vê no estado, a gente vê no governo federal, essa rotatividade que se tem de pessoas e pessoas... Opa! Caiu aqui no nosso... Essa rotatividade que a gente tem de pessoas, essas pessoas acabam entrando sem ter muita noção, né, de quais são as regras, quais são as possibilidades, quais são as limitações. Às vezes não se sabe nem diferenciar, Cláudio, o público do privado, né? As pessoas elas só entram no oba-oba, aquela questão, eu ajudei o camarada na campanha política, né? Então eu tenho direito a ser um secretário, tenho que ter direito a ser um diretor, e eu quero cobrar aquilo que eu fiz de favor político, acabam confundindo as coisas. E diante dessa questão de rotatividade de pessoas, acaba não se tendo regras claras e definidas sobre a questão desde a questão de uma utilização de um equipamento público, né? Desde a questão de as condutas relacionadas com gestão de pessoas, né? As condutas relacionadas com fornecedores e tudo mais, né? E aí se vê a questão da necessidade de nós temos que ter regras definidas, regras claras, né? Que aí entra a complementação de um sistema de gestão de compliance que vem para nos trazer lá uns códigos de ética, né? Procedimentos específicos desde a questão de recebimento de presentes, procedimentos específicos relacionados com recebimento de diárias, né? Com utilização de veículos específicos da área pública, desde a questão da forma de fiscalização, por exemplo, de obras, de posturas e assim por diante, né? Então, são N situações que não estão claras nas organizações públicas, né? E aí o sistema de gestão ele vem justamente complementar essas questões, né? Então, aproveitando aí essa oportunidade, Emerson, as pessoas perguntam muito, né? Uma coisa é você ter a ideia do compliance na teoria, outra coisa é você ter a ideia do compliance na prática, né? Então, vamos aproveitar que eu te fiz a pergunta aí, eu queria complementar com uma outra pergunta para você. Você que é uma pessoa que já atuou efetivamente, meteu a mão na massa lá, na implantação de sistema de gestão de compliance anti-suborno, que há uma diferença, né, da ISO 37001, no campo da administração pública municipal, você tem uma larga experiência nisso. Seria interessante você colocar para o pessoal que está assistindo
foi a sua experiência prática, né? Porque uma coisa é você falar de compliance na teoria, porque o papel tudo aceita, né? Eu posso fazer um programa de compliance lindo, de primeiro mundo, né? Se é que o primeiro mundo está adaptado às normas, né? Também tem isso. Mas só no papel. Então, qual foi a sua experiência no campo da administração pública municipal, em campo, na implementação do programa? Bom, Cláudio, para isso, para a gente conseguir colocar em prática, a primeira coisa, a gente precisa ter a sensibilização das pessoas que fazem parte do processo, né? A primeira conduta que a gente teve na implementação foi a formação de um comitê de compliance, né? Então, a qual a gente pegou membros, representantes de todas as secretarias, no caso de prefeituras, né? E a gente capacitou, primeiramente, esse comitê para atuar, né, com o sistema de gestão de compliance. Então, todas as pessoas que faziam parte desse comitê, elas foram capacitadas desde a questão da interpretação do sistema de gestão, até a questão de auditores internos do sistema de gestão. E após essa capacitação, aí com base na estruturação desse comitê, das regras impostas já para esse comitê, aí se iniciou o trabalho de identificação e mapeamento dos riscos específicos de cada secretaria, mas atuando com esse comitê, né? Então, esse comitê a gente nomeava normalmente duplas, né, desse comitê, e essas duplas iam em cada secretaria, realizando a conversa ali com os colaboradores e identificando os riscos específicos de cada processo, né? Porque se entra aquela situação de apenas uma pessoa estar encabeçando o processo e ela ser responsável por toda a condução do processo, você sabe que aí começa a criar aquelas resistências, né, e a coisa não anda. Então, a gente criou esse comitê e, com base nesse comitê, começamos a estruturar o sistema de gestão. Claro que esse comitê, o ideal mesmo, até acho que a gente trocou algumas ideias, né, Cláudio, no início do ano sobre isso, seria a gente fazer um comitê misto, né, onde a gente tivesse integrantes tanto do executivo, quanto do legislativo e da própria sociedade civil, né? Aí a gente teria mais legitimidade do processo. No início, não foi possível a gente trabalhar dessa forma, qual seria o ideal, né? Então, foi feito somente com integrantes internos da própria organização, né, no caso da prefeitura, o qual a gente começou a estruturar todo o sistema de gerenciamento de riscos relacionados com compliance e anticorrupção, né? E aí entrou depois da gente identificar os riscos, prever as ações específicas para gerenciar os riscos, né? E, na sequência, um processo de auditoria interna, que é fazer girar o PDCA, né? Planejar, desenvolver, checar e tomar ações corretivas. E fazer esse ciclo girar de forma contínua, né? Que esse é o objetivo. Que quando a gente implementa o sistema de gestão, não necessariamente no início o sistema ele precisa estar perfeito, ele precisa existir, ele precisa estar em funcionamento, né? E com o tempo, esse sistema ele precisa ser retroalimentado até se tornar mais maduro, mais consistente, né? Então, esse é o objetivo da gente trabalhar com esse... Eu tenho falado uma coisa, amigo, eu até queria te ouvir rapidinho, desculpa te interromper, mas é para aproveitar o teu raciocínio. Eu tenho falado aí, não sei se você concorda com isso, mas eu tenho falado que, assim, é minha opinião, tá? Sim. Fica à vontade para discordar. Você é um grande especialista na área, pode ficar absolutamente à vontade. Eu acho um equívoco incluir o departamento de compliance dentro da controladoria do ente federativo, porque, ao meu ver, você, de início, já tem um conflito de interesses. O que você acha disso? Concordo contigo. Acaba tendo um conflito, né? A gente acaba conflitando as ideias, porque o departamento, você falou departamento de compliance. Por exemplo, você criou um comitê. Sim, maravilha, eu acho claro que o comitê é fantástico. Mas muitas administrações, elas supostamente dizem que criaram um programa de compliance, quando na verdade não criaram, apenas acumularam atribuição para a controladoria fazer Perfeito. O compliance. Exato. Não, são duas coisas distintas, né? O sistema de gestão é bem mais complexo, ele é mais amplo, né? Ele se torna mais operacional, né? A controladoria ela já tem os seus processos internos de fiscalização. E eu digo isso, Cláudio, que em uma das prefeituras que eu implementei o sistema, a gente tem claramente esse conflito, sabe?
Porque nós tínhamos os auditores internos da controladoria, né, que estavam responsáveis por o processo de apuração de denúncias, né, por questões, cumprimento de legislação, Tribunal de Contas e tudo mais, e nós criamos o Comitê de Compliance, a gente formou os auditores internos do sistema de gestão de compliance. E os próprios auditores da controladoria, eles não aceitaram de ter outros auditores. Não, cara, mas os auditores somos nós, não são eles, esse é o nosso papel e tal. Não, peraí, cara, são coisas bem distintas. O foco da auditoria do sistema de gestão é diferente. É verificar a conformidade e o cumprimento dos requisitos que foram estruturados para esse sistema de gestão. Não exatamente verificar o cumprimento das regras que foram impostas pelo tribunal e tudo mais, né? Então, são coisas bem distintas. E isso, na prática, eu senti claramente esse conflito de interesse que você acabou de comentar, né? Precisam ser coisas autônomas. É por isso que eu te perguntei. Por isso que eu te perguntei, porque em campo você acabou sentindo isso na prática, né? Exatamente, exatamente. Foi bem isso que ocorreu. Houve um conflito de interesse muito grande, até pela questão assim, de a gente ter formado auditores internos, né? Os auditores da controladoria, eles começaram, poxa, mas nós somos auditores, por que tem mais auditores aqui? Aquela questão do ego também, né? Eu sou o auditor, né? Não pode ter mais auditores, né? Então começou a ser esse conflito, e foi difícil até as pessoas entenderem que o auditor do sistema de gestão, a responsabilidade dele é distinta do auditor da controladoria. São ações totalmente diferentes, né? Lados opostos. Legal, Cláudio. Ou seja, a gente volta no início de desmistificar algumas coisas, né? Perfeito. Como a gente vê no caso, né, Cláudio, até a questão de implementação de sistema de gestão de compliance, né? Que as pessoas confundem um pouquinho a gestão de compliance e o sistema de gestão de compliance, né? Que o compliance ele acaba ficando muito no jurídico, né? Tem uma equipe jurídica, estrutura lá algumas regras, algumas políticas, né? Não, agora está muito, muito claro, está muito fácil das pessoas entenderem quais são as regras. Só que não ocorre uma implementação, né? Como diz, o papel aceita tudo. Mas se você não conseguir conscientizar para as pessoas que aquelas regras são importantes, elas não serão seguidas, né? Como a gente vê no Brasil, né, Cláudio? Se a gente falar em leis no Brasil, todos nós sabemos, toda a sociedade sabe que é proibido matar, que é proibido roubar, né? Que é proibido corrupção, e mesmo assim ocorrem muitos casos, né? O que está faltando? As pessoas não estão conscientizadas contra essas regras, né? Não está claro, elas confundem as regras e acabam cometendo casos ilícitos aí sem nenhum tipo de controle, né? Justamente o que o sistema de gestão ele vem tentar trazer. Ele vem tentar trazer formas de você colocar em prática as regras, né, Cláudio? Não somente criar as regras, colocar em prática, fazer com que as pessoas executem essas regras, né? Legal. E aí eu vejo, Cláudio, que falando em sistema de gestão, a importância também que quando a gente fala ainda em organizações públicas, né? A gente também tem a participação da sociedade nesse processo, né? Porque quando a gente tem somente os gestores envolvidos nesse processo, então ele vira um plano somente de governo, mas não um plano de município, né? Um plano de gestão, né? Que quando você tem a participação da sociedade, essa sociedade ela também vai participar, inclusive, da cobrança, né? Para fazer com que aquilo aconteça de verdade. Porque quando se fica somente um plano de governo do gestor, né, seja lá do prefeito, do governador, né, ou do presidente, mudou esse gestor, quer dizer que aquilo vai ficar para trás, vai ficar de lado, né? E a gente precisa ter sistemas de gestão que estejam mesmo enraizados, que independente de quem seja o gestor, a coisa continue. Como ocorre nas grandes... Porque, na verdade, a sociedade acaba sendo o consumidor desses programas, né? Exato. Porque é o reflexo do que esses programas representam no âmbito da administração pública e também da iniciativa privada, né? Exatamente, também isso aí. Cláudio, mas me diga uma coisa, falando um pouquinho ali, voltando à questão da lei, da 12846, nós tivemos aí uma operação no Brasil que foi um marco aí no combate à corrupção, que foi a Operação Lava Jato, né? E eu queria que você contasse um pouquinho para a gente aí, qual a relação que se teve da Lava Jato utilizando a Lei 12846 para conseguir fazer a coisa realmente acontecer?
Ô, Emerson, eu acho que, aproveitando a oportunidade aqui da gente falar sobre a desmistificação, né? Muita gente me pergunta, você sabe que eu coordeno alguns cursos de pós aí em compliance, muita gente me pergunta, mas compliance, programa de integridade é a mesma coisa ou são coisas diferentes? Bom, na verdade, no âmbito internacional, que foi o espelho da 12846, e a Operação Lava Jato não foi a que deu origem à implementação do compliance no Brasil, ela apenas foi um evento, vamos dizer assim, midiático, né, que fez a população tomar conhecimento do que é isso, mas isso já existia há muito tempo em outros países, no Brasil realmente é um pouco mais recente, mas essa distinção no âmbito internacional, ela não existe entre programa de integridade, programa de compliance. No Brasil é que vem se convencionando chamar programas de integridade para a administração pública e programas de compliance para a iniciativa privada. Mas elas vêm tudo a reboque de normas internacionais e algumas normas da ABNT, que você também participou das rodadas de elaboração e tal, como a 19600, a 37001, que respectivamente é Sistema de Gestão de Compliance Anti-Suborno. Então, a Operação Lava Jato, ao meu ver, ela deu só uma publicidade. Na verdade, ela deu publicidade às normas anticorrupção. A partir daí, o tema ele começou a fluir e todo mundo começou a perceber, pelo menos é o que a gente tenta passar, que nós estamos diante de um tripé, que é o tripé, como você já bem colocou aí, essencialmente o gerenciamento de risco, que é o Risk Assessment, a governança, que é importantíssimo, e o terceiro pilar do tripé, que é o compliance. Então, eu acho que a Lava Jato foi mais um efeito midiático do que propriamente a mola propulsora dessas normas no Brasil. E aí, hoje nós vivemos aí na chamada era de integridade, que até a Covid-19 era a marca característica do século XXI, né? Perfeito, perfeito. E a questão aí... E aí, o Emerson, você havia dito a questão da participação da sociedade, né? A sociedade se pergunta muito, né? Aí, o que eu ganho com isso? Que reflexo eu tenho com essas normas? Porque existe programa de compliance, mas não impede a corrupção. Haja vista o que está acontecendo, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro. Estou falando que é público, né? Então, como é que você vê? Qual é a importância da participação da sociedade no combate à corrupção? Mas aí vamos fechar mais um pouquinho. Como é que você vê isso no âmbito municipal, onde a população tem esse approach muito maior com a administração pública? Bom, eu vejo assim, Cláudio, no meu ponto de vista, o gestor que ele não quer a participação da sociedade, é que ele não quer ser fiscalizado, ele não quer compartilhar o que está ocorrendo. Eu sempre coloco a seguinte situação, né? Que quando você quer ser um gestor público, você quer ser a palavra de gestor público, tudo é público, né? Tudo deve ser público, né? Você está lá como um servidor municipal, né? A palavra de servidor municipal está lá para servir, não para ser servido, né? E eu vejo que quando você abre a caixa preta ali para a sociedade, né? Essa sociedade ela também passa a ter uma maior confiabilidade, né? Que eu vejo que hoje se perdeu muito com os gestores públicos, confiança, né? E eu vejo assim que o principal ponto hoje de um gestor, quem quer ser um gestor, é você transmitir confiança, as pessoas confiarem em você. Né? Quando as pessoas confiam, tudo fica mais fácil. Né? Exatamente, exatamente. Né? E quando a sociedade ela participa, essa sociedade também ela se torna fiscal, né, desse processo. Porque quando a gente fala assim, hoje em corrupção, a corrupção nós precisamos sempre de dois agentes. Né? Nós precisamos do agente público e nós precisamos do agente privado, que é a empresa que vai também fornecer aquele recurso para se gerar a corrupção. Né? E quando a gente fala em sociedade, essa empresa ela também faz parte dessa sociedade. Ela é um membro da sociedade. E se você está abrindo
né, para a sociedade e trazendo ela para participar, com certeza ela vai se sentir parte do processo e ela vai querer que a coisa aconteça de forma conforme está previsto, né? Evitando qualquer tipo de ato corrupto. E até então a sociedade ela também começa a perceber, e quando ela observa qualquer tipo de ato corrupto, ela também vai denunciar, que ela está vendo que a coisa está acontecendo, né? Aquilo ali está sendo algo que está agregando valor. Ela está percebendo que o recurso que poderia ter sido desviado, ele está gerando, de repente, um novo posto de saúde, uma melhoria no serviço. Ele está vendo uma melhor aplicação do recurso que é arrecadado através dos impostos que a própria sociedade paga. Né? E quando você tem essa participação da sociedade, qualquer ato do gestor público gera uma maior legitimidade, né? Que ele tem um apoio dessa sociedade. E aí vem uma questão que, até o tempo que eu fui secretário municipal, Cláudio, eu percebia muito, a questão do conflito que se existe entre executivo e legislativo, né? Então, assim, o legislativo, para aprovar determinada lei, se começa a se pedir interesses pessoais, né? Ah, eu quero uma indicação de um cargo, né? Eu quero levar algum tipo de vantagem, né? E quando esse relacionamento é somente com o executivo e o legislativo de forma particular, né? De forma sigilosa, a sociedade não sabe o que está acontecendo, é o que ocorre só entre os dois. E quando se tem a participação da sociedade, isso você rompe, né? Porque a sociedade está participando. E quando você tem a participação da sociedade, desde o início, essa sociedade ela vai sentir parte do processo e com certeza vai estar trabalhando junto para que aquilo aconteça. Eu defendo muito, Cláudio, a questão de a gente, no início de uma gestão, de qualquer gestão, você construir um planejamento da gestão municipal integrado com a sociedade. Que aí fica muito transparente o que vai ocorrer, tanto para a sociedade quanto para o legislativo. Esse gestor público acaba tendo um respaldo porque ele tem a participação da sociedade e a participação do legislativo. Quando se entra individualidade e não coletivo, aí se corre o risco muito grande de se ter atos corruptos, né? Verdade. Isso gera o que a gente vem trazendo das próprias normas, né, Cláudio? Que hoje uma norma, uma ISO, ela só tem a credibilidade que ela tem justamente porque existe legitimidade, né? Legitimidade é a consulta pública, é a aprovação dessa sociedade daqueles requisitos que estão sendo impostos, que estão sendo colocados, né? E olha que a norma ISO não é propriamente uma norma jurídica, né? Porque o pessoal pergunta muito isso, né? Ah, mas o compliance é uma norma jurídica? Olha, se fosse uma norma jurídica, o pessoal do direito sabe bem disso. Desde o primeiro período a gente sabe que a ninguém é lícito alegar o desconhecimento de uma norma. Então não precisaria importar uma norma de compliance que fosse estritamente a observância de leis. Sim. Porque seria um pleonasmo absurdo. Porque as leis têm que ser observadas. Então não precisaria importar um instituto para isso. Então essa sua visão crítica construtiva, ela é muito importante, porque a sociedade também tem que tomar conhecimento disso. Isso aí não é só uma lei de combate à corrupção, não, é muito mais do que isso, né? Exatamente. Daí essa troca, sobretudo com a população municipal, que tem uma proximidade maior com a gestão, diferentemente do governo federal, do governo estadual, em que há um distanciamento maior até por conta de espaço territorial. O município é característico essa proximidade, né? Não dá para fazer esse trabalho como você tem feito aí brilhantemente, né? Perfeito. E aí precisa se mudar os conceitos, inclusive, de prova de qualidade também dentro das organizações públicas, sabe, Cláudio? Você veja aí que nessa minha experiência aí nas prefeituras que eu tive implantando o sistema de gestão de compliance, a gente identificou situações de risco, assim, de, por exemplo, o camarada que recebe medicação, né? Medicação é um produto que é caro, né? E é perecível, né? Então ele tem um prazo de validade muito curto. E aí o que a gente percebeu que estava ocorrendo muito? O camarada que estava recebendo a medicação, ele recebia do laboratório aquela medicação que estava quase para vencer, mas estava na validade. Então, teoricamente, dentro do processo estava de acordo, né? Mas dentro de 15 ou 20 dias aquela medicação ia vencer. Então, venceu,
consequentemente, aquele remédio iria para o lixo e ia ter que comprar mais medicação do laboratório, né? E aí, nesse esquema, a gente percebeu que tinham-se laboratórios pagando propina para o cara que recebia aquela medicação para aceitar daquela forma, né? Então, se veja coisas absurdas, né? E aí se vai, né, desde a questão de utilização de equipamentos públicos, né, de máquinas, né, sempre se recebendo qualquer tipo de benefício em troca, né? Que a gente acha que a corrupção está só no alto escalão, né? Só o prefeito recebendo propina. Não é não, cara. Tem muita coisa, e para isso que a gente precisa ter um sistema de gestão, né? Um sistema de gestão que ele venha, inclusive, proteger aquele camarada da situação que pode se ocorrer, né? Por exemplo, eu sempre digo assim que às vezes um funcionário lá, ele não tem qualquer tipo de histórico de corrupção, só que ele tem lá o seu ganho mensal, né? E ele pode passar por uma dificuldade financeira. De repente, no meio dessa dificuldade financeira, ele pode, de repente, ter um problema de doença na família. Aí o cara está em casa passando por dificuldade e tudo mais, aí chega aquele fornecedor para ele, cara, se faz isso que eu te dou aquilo. O cara, não, o que você está pensando? Não sou corrupto. A primeira vez, chega a segunda vez, o cara oferece de novo. Aí chega em casa, tá a esposa cobrando, que está faltando dinheiro, precisa comprar remédio, precisa comprar comida, né? Precisa pagar a prestação do carro, a prestação da casa. E outro dia chega lá, o fornecedor oferece de novo aquela situação para ele. Ele, puxa, cara, o cara começa a repensar. E quando vê, ele cai, né? Então é a questão da oportunidade. E quando a gente trabalha o sistema de gestão, a gente quer justamente evitar que essa oportunidade ocorra. Para que aquele colaborador não caia numa situação e de repente estrague a sua vida profissional e pessoal, né? É o diabinho falando no ouvido, né? É mais ou menos. É mais ou menos assim, né? Mais ou menos assim. Por isso é importante a gente estar evitando essa oportunidade, né? É a mesma coisa o cara que teve problema com o alcoolismo, né? O cara teve problema com o alcoolismo, o cara vai no bar toda noite, não dá certo, né? Vai cair, não tem jeito. Então a gente precisa tomar ações para... Tem que eliminar, minimizar, né? Mitigar os riscos, e isso aí é o que o pessoal precisa entender. Um programa de integridade, ele é um elemento mitigador de risco, né? Exato. Ele não zera o risco, porque você deu um exemplo aí que é uma situação que é até previsível, mas você não tem como mitigá-la ao máximo, né? Exato. Ele pode até fazer. A questão é você mitigar para que não se faça e, em fazendo, ser pego, ficar evidenciado as falhas. E aí encurtar esses gaps aí para que cada vez mais a gente tenha um país probo, né? Exato. A começar pela administração pública, né? Perfeito. Em todos os entes federativos. E me diga uma coisa, Cláudio, você que teve, até você ministra pós-graduação e mestrado, se não me engano, em Portugal, né? Universidade de Portugal. E como que está ocorrendo hoje a questão da visão das organizações públicas de lá com relação ao sistema de gestão de integridade e gestão de compliance? Na verdade, embora alguns países estejam mais avançados do que o Brasil, em termos de compliance, Portugal está mais atrasado do que o Brasil. Nós, inclusive, eu fui convidado recentemente, foi ano passado, um convite que muito me honrou para ser vice-presidente do Instituto Europeu de Compliance, que é sediado em Portugal. O presidente, inclusive, é um português, e nós temos membros na Espanha, na Itália, agora indo para a China, para Angola, Estados Unidos. Então, a gente está propagando a cultura do compliance em todos os países. Por exemplo, Espanha é avançado, Itália é avançado. Quanto mais, vamos dizer assim, corrupto, né, em termos de índice de percepção, é o país, maior a dinâmica em cima do compliance. Quanto menor o índice de corrupção, agora vai sair mês que vem, um artigo meu na Irlanda, junto com uma colega nossa de lá, e a compliance na Irlanda é uma coisa absolutamente prática, porque é o que se pratica todo dia, né? E os países nórdicos. Então, você falar de compliance lá é uma maravilha, porque a pergunta mas por que alguém pegaria a carteira do outro? Né?
Aqui, se você der mole, levantou, quando voltou a carteira já foi. Então, são culturas diferentes. Eu acho que a gente precisa fortalecer essa cultura. Então, lá está até um pouco mais atrasado que no Brasil, mas nós estamos propagando eventos, bastante eventos lá para fortalecer a cultura em toda a Europa. Legal. Eu tive uma experiência agora, Claudio, início do ano, eu realizei uma auditoria de compliance no Chile, e na Colômbia, né? E aí eu percebi nitidamente essa questão de cultura, né? Então você pega o índice de corrupção no Chile é baixíssimo. É baixíssimo por quê? Porque as pessoas já estão com outro nível de cultura, né? A questão daquele de respeito ao próximo, respeito ao que é do próximo, né? Então você veja lá que as ações específicas de compliance nas organizações, elas são muito simples, né? Porque as pessoas não têm lá como conduta aquele se dar bem, né? O jeitinho, levar vantagem e tudo mais, né? Já diferente da Colômbia. Na Colômbia o índice de corrupção ainda é maior que o Brasil, né? Então lá as regras têm que ser muito mais rígidas. E interessante que as duas auditorias que eu realizei, tanto no Chile quanto na Colômbia, né, é a mesma corporação. É a mesma corporação internacional. Só que as regras da mesma corporação, por ser países com culturas distintas, elas são totalmente diferentes, né? É de acordo com as... flexíveis. É o que a gente diz, né, Cláudio, sobre a questão ética, né? Às vezes a pessoa fala, eu sou uma pessoa ética, né? Você não está sendo ético. Só que aí vem aquela questão do conceito, o que é ética, né? A ética é muito relativa pelo grupo de pessoas, né? Se a gente olhar dentro dos presídios, eles têm as regras éticas deles, né? Você dentro de um grupo de assassinos, ele tem as regras éticas deles, né? Então são as regras de conduta de uma sociedade. Quando uma sociedade tem outro tipo de regra de conduta, não há necessidade de você apertar outras regras, né? Como a gente vê, por exemplo, um país como o Japão, né? No Japão é quase desnecessário você ter regras claras de compliance, né? Porque no Japão as pessoas já têm condutas diferenciadas. A gente vê várias reportagens aí, se você esquecer um maço de dinheiro no metrô no Japão, aquele maço de dinheiro, mesmo sem nome, sem nada, alguém vai pegar aquele dinheiro e vai levar num posto policial, né? No Brasil, você pode ter um envelope dizendo que é para salvar a vida de alguém, que se deixou de eu mole, cara, o cara tá nem aí se o cara vai morrer, se não vai, eu vou pegar essa grana e vou me dar bem, né? É mais ou menos assim, né? Então, muito relacionado com a questão da cultura, né? E me diga uma coisa, Cláudio, e olhando todas essas questões que a gente conversou agora sobre regras de compliance, né? Da prática operacional mesmo, né? O que você vê assim na lei, na 12846, o que você acha que seria importante ser acrescentado para dar mais consistência, de uma forma, claro, tendo em vista que o ótimo é inimigo do bom, né? Não adianta a gente colocar muitas regras ali que não vão ser cumpridas, mas que seria importante assim, para as organizações públicas elas terem uma linha mais clara a ser seguida. Olha, a sua pergunta é fantástica, até porque eu estou fazendo um parecer agora sobre uma série de projetos de lei que estão tramitando no Congresso Nacional. Nós temos uma lei de 2016, projeto, né? De 2016, temos um projeto de 2017, que está pensado a outro, temos um projeto de 2018, temos um projeto de 2019, de alteração da 12846, que, por sua vez, está sofrendo uma ação direta de inconstitucionalidade em função de a alegação de que teria adotado a teoria do risco integral ao trazer a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas. Mas, a despeito dessas modificações todas, dessa ADIM e desses projetos, eu vejo o seguinte, é claro que ela precisa ser modificada. Eu vejo aí, inclusive nós estamos trabalhando em cima de um projeto bacana para apresentação, junto com esse parecer. Eu vejo aí que a maior falha da legislação, uma das, mas a maior, é a ausência de comprovação da efetividade do programa. Embora essa palavrinha venha lá na lei, efetividade,
já participei de diversos eventos com a iniciativa privada, com a iniciativa pública, com contratantes para a administração pública, com membros da controladoria, da PGE, da AGU, da CGU, enfim, de vários organismos diferentes. E a grande preocupação deles é a evidência da efetividade. Quem fiscaliza a evidência da efetividade? E nós que trabalhamos com auditoria, a gente sabe que isso é fundamental. Fundamental. Sem evidências, você não pode afirmar que existe isso ou aquilo. Não é? Perfeito. Tem que ter evidências. Então, essa lei, ela traz, aí o pessoal disse, agora nós temos leis que para contratar com o poder público tem que apresentar programa de compliance. Ok, quem fiscaliza isso? Quem fiscaliza a efetividade do programa? Perfeito. Porque eu posso ter um kit programa de integridade. Eu faço uma série de documentos, faço um dossiê, depois recorta cola, muda nome, está tudo certo. Então eu vejo que esse é o parecer que eu estou fazendo, a principal modificação é na evidenciação da efetividade desses programas. Isso para a iniciativa privada, mas também para a administração pública. Né? Porque a administração pública, como eu disse, acumula atribuição à controladoria e agora a controladoria é responsável pelo compliance, está aqui o código de ética, está aqui a política de brinde, está aqui o código de conduta e agora nós estamos em compliance. E a gente sabe que isso não é verdade. Né? Então temos várias situações periféricas, que eu acho que essa sua pergunta ela é fundamental, e eu tenho certeza que ela veio exatamente pela experiência que você tem, porque quem não tem essa experiência tem até dificuldade de enxergar que isso é uma falha crucial no sistema. Exatamente. É uma falha crucial, porque permite... Olha o que eu vou falar, eu tenho certeza que você comunga com isso, porque nós já conversamos várias vezes, nós pensamos muito, muito parecido. Existe a possibilidade de você burlar o sistema de gestão de compliance. Exato. Que é um contrassenso total. Uma vez eu falei isso, o Emerson, e você deve ter passado por isso também, eu falei isso para uma série de compliance officers, públicos e privados, né? Compliance officer de gênero. Eu falei assim, olha, quem garante que o compliance officer, o chefe do departamento de compliance, o chefe do departamento encarregado disso, não esteja envolvido num grande esquema de fraudes, lato sensu. Aí todo mundo arregalou o olho desse tamanho. Aí teve um que perguntou, mas nós temos que ter presunção de boa-fé. Não, isso é para tudo, pô. Mas quem garante que não? Então, nós temos que ter mecanismos que fiscalizem também a efetividade do programa e essa suposta boa-fé. Porque minha mãe sempre disse isso, que boa-fé, o inferno está cheio, né? Então a gente tem que ter lealdade, a gente tem que ter comprometimento, não é isso? E a gente veio da mesma escola, né? Exato. A caserna nos ensina isso, né? O companheiro nunca fica para trás, né? Não, exatamente. É bem isso aí. Então, eu acho que essa é a principal modificação. É mudar a questão da efetividade, evidências de efetividade. Porque, senão, eu acho que é muito esforço para nada. Exato. A coisa vai acontecer. Fazer a coisa acontecer. Não sei. Eu acho que você pensa assim também, né? Pelo menos é o que eu pude extrair das nossas conversas. Perfeito. É bem de encontro com isso, Cláudio, que no sistema de gestão de compliance que eu implementei em algumas prefeituras, que a gente criou esse comitê, justamente para não ficar centralizado numa pessoa só, né? Para não existir mais o risco de off-compliance ser um dos corrompidos, né? E concordo plenamente contigo que essa questão de a lei de ela colocar um sistema de gestão de integridade,
e isso a gente vê ocorrer muito no sistema de gestão de compliance, eu criar uma série de políticas específicas, as melhores do mundo, né? Mas elas não estão sendo efetivas. O que não estão sendo efetivas? Não estão sendo colocadas em prática, não apresentam resultado, né? Daí que vem a diferença de um sistema somente compliance, o sistema de gestão de compliance anticorrupção, que aí fazer girar o PDCA, que não é só planejar e desenvolver, é checar e ação corretiva. E fazer esse ciclo ser contínuo, né? Ele promover a melhoria contínua do sistema de gestão de compliance, né? E quando a gente cria algumas regras, a gente vai ter que verificar se elas estão adequadas também às condições que estão sendo colocadas, né? E para isso a gente precisa verificar. Aí vem o que a gente faz muito, que é a questão do processo de auditoria, né? Verificar se estão sendo cumpridas, estão sendo efetivas, né? E outra coisa, né? Não são só normas de combate ao crime de corrupção. São atos lesivos que sejam infracionais à luz do direito, mas também atos antiéticos que sejam previstos dentro do próprio regimento interno da organização. Pode não ser ilícito, mas não é moral à luz do que aquela organização tomou como base da sua missão, dos seus valores, da sua visão, né, o que a gente checa muito, né? E aí nós já nos deparamos com isso. O mapeamento de risco é feito depois do programa implementado. Tem algo errado, não? Totalmente fora do contexto, né? Não é verdade? Quer dizer que, então, uma política de compliance feita empiricamente. Exato. Tipo, eu estou vendo e estou fazendo. Não há nenhuma ciência nisso, né? Exatamente. Aí ocorre muito aquela do copia e cola, né? Vou lá na internet, pego os modelinhos, né? E vou colocando em prática, e depois a gente vai consertando conforme a coisa ocorre, né? Para isso que vem a importância, é o seguinte: o primeiro trabalho que tem que ser feito é a identificação e avaliação dos riscos, né? Que até as políticas elas serão definidas de acordo com os riscos identificados. Para isso que vem aquela situação que nós conversamos, que alguns países, com o risco de corrupção é menor, com certeza as políticas serão também menos pesadas, né? Serão mais tranquilas, né? De acordo com a realidade. Agora, o Emerson, me faz uma pergunta aqui no Rio, né? Até por conta do que está acontecendo em função da Covid, da decretação do estado de calamidade da Covid, né? E aí me faz essa pergunta e eu ia repassar ela para você. Um programa de integridade, ele impede a corrupção? Ele impede os atos lesivos? E em seguida me pergunto o seguinte: se não impede, então ele não serve para nada? Essa é a associação que a sociedade faz. Como é que você vê isso? Bom, aí eu acho que vem de encontro com o que nós estamos comentando agora mesmo, né? Efetividade, né? Você ter a eficácia desse sistema, né? Você conseguir que ele ocorra de forma efetiva mesmo, né? Como você falou, a questão que ocorreu no Rio, ocorreu também em Santa Catarina, né? Em Santa Catarina foi criado, inclusive, uma secretaria especial de compliance, né? E integridade, só que o que ocorreu aqui que foi justamente eles preveram políticas específicas, mas não ocorreu, não conseguiu colocar em prática efetivamente, porque quem executa os processos são pessoas, né? E aí que ocorre assim, quando a gente cria um sistema de gestão de compliance anticorrupção, nós estamos colocando regras para prevenir a ocorrência, certo? Prevenir a ocorrência. Só que a ocorrência ela pode vir a acontecer, né? E eu tenho que ter mecanismo para também trabalhar aquilo ali e saber tomar as ações específicas para que aquilo ali seja corrigido mesmo de forma eficaz, né? E não ocorra novamente, né? Que aí entra todo o sistema de tratamento de não conformidade, né? Como você falou, eu tenho um sistema de gestão de compliance, não quer dizer que não vão ocorrer erros, né? Os erros podem ocorrer, mas eu tenho mecanismos específicos para tratar esses erros e não deixar que eles voltem a ocorrer, né? Eu particularmente acho que, concordo com você, mas eu acho que, além disso, né, eu sou a favor, embora a gente esteja passando por um regime de austeridade fiscal, mas eu sou a favor da criação
de uma secretaria de conformidade, bem enxuta, uma secretaria que checa conformidade e retirar o que tem sido feito de dentro de controladoria para que a controladoria faça isso, sobretudo em âmbito municipal, estadual, que é uma proximidade muito grande com os fatos em si. E essa Secretaria de Conformidade, ela elaborar não só a política, mas como também o controle das evidências de efetividade. Aí eu acho que a partir daí a gente caminharia bem no quesito operacional, porque o que a gente está vendo aí na maioria dos casos, não todos, obviamente, é só um produto para se vender. Eu tenho um programa de integridade, eu tenho um programa de compliance, e vende aquilo como marketing, como mídia, né? E a ideia não é essa, a ideia é exatamente implementar uma cultura. Agora, a cultura exige uma modificação comportamental de toda a sociedade. Então, a sociedade, até aconteceu um caso interessante, porque a gente está aqui no isolamento, e eu estou cumprindo o isolamento direitinho, na medida do possível, fui sair para ir no supermercado. E aí, voltei no shopping do meu condomínio para passar na farmácia, uma mulher sem máscara, dizendo assim, isso é um absurdo porque as lojas já eram para estar abertas e não estão, não sabem cumprir regras. Quando ela é a primeira a não cumprir a regra por estar sem máscara. E aí eu falei para ela, nossa, mas deu uma confusão, rapaz. Só porque eu falei, mas a senhora está cobrando o cumprimento de regras e é a primeira a descumprir uma regra do uso da máscara. Aí deu uma confusão danada. Então, tem que mudar a cultura, como você disse anteriormente, né? A cultura do farinha pouca, meu pirão primeiro, não é? Exatamente. Eu sempre comento nas minhas palestras, Cláudio, que as pessoas elas pegam o dedinho assim, ela aponta para a outra, né? Eu sou contra a corrupção que você comete, né? Só que ela está apontando um dedo e tem 3 apontando para ela. Aí fica olhando assim, poxa, ela está cometendo algo errado, né? Quando diz assim, o rabinho dela está sujo, está torto, e ela está sentada em cima do rabinho dela, todo sujo, todo torto, não está nem aí. Mas aí vem aquela questão seguinte, a única pessoa que ela consegue mudar nessa vida é ela mesma. Nós não mudamos ninguém. Nós só mudamos nós mesmos, né? Como você falou, assim, ela critica o que o outro está fazendo e ela não reflete sobre o que ela está cometendo de errado, né? E o sistema de gestão ele tem que vir trazer essa reflexão justamente para as pessoas pensar e agir de forma diferente. Que o criticar, o falar é muito fácil, o agir é diferente, né? E o que a gente precisa é de atitude, né? É fazer acontecer. Com certeza, se cada um fazer a sua parte, seja no seu município, no seu estado, no seu país, com certeza a gente terá um país totalmente diferente, né? Às vezes a gente coloca a expectativa que, agora vai vir um prefeito bom que vai chegar e vai mudar a nossa realidade, o governador vai mudar o estado, o presidente vai mudar o país, e a gente coloca toda essa expectativa e a gente não muda, a única pessoa que conseguimos mudar que somos nós mesmos. Então a mudança começa por nós mesmos, nós queremos um mundo melhor, comece por você, né? E com certeza a gente consegue ter uma mudança radical aí no contexto que a gente vive, né? E essa importância aí do compliance também no uso das redes sociais, é muito importante. As empresas estão muito preocupadas com isso, com o uso indevido das redes sociais, porque a rede social é um forte instrumento de comunicação, de propagação da globalização, mas a internet ela permite que a pessoa vá do céu ao inferno em 3 segundos, né? Exatamente. Então tem que ter muito cuidado com as redes sociais, as informações verdadeiras, procurar acompanhar efetivamente aquilo que a administração faz também, não só a iniciativa privada, né? Porque a gente compartilha do mesmo entendimento, né, o Emerson, que a administração pública ela faz a sua parte, né? Mas a sociedade também tem que fazer a dela. Criticar quando seja necessário, mas também contribuir quando se faz necessário. Exato. Né? Isso é muito importante, a gente ter essa parcela de contribuição para que as coisas deem certo. Né? Principalmente esse ano, né, Cláudio? Esse ano é um ano eleitoral,
e as pessoas falam no combater a corrupção, precisamos acabar com a corrupção, aí você sabe que o camarada é um pré-candidato, aí já chega a pedir uma cesta básica, já chega a pedir dinheiro para isso, dinheiro para aquilo, pedindo favor, pedindo isso, aquilo. Poxa, o cara é apenas um pré-candidato, né? Já começa a tornar o cara corrupto antes de qualquer coisa, né? Então, se você está pedindo algo antes, você quer uma troca pelo fato de ele ser um pré-candidato, você já está se tornando um corrupto, você quer levar vantagens pessoais. Né? A função de um pré-candidato é ele colocar ideias, sugestões, projetos, dialogar, né? Trazer as melhores alternativas para a sociedade, onde está colocando à disposição para ter um representante. E não chegar lá e começar a comprar as pessoas, né? Porque quando você compra as pessoas, claro que o político que está comprando as pessoas, ele vai querer aquele recurso de novo para ele, né? Então ele foi lá, você pega uma cidade lá que o prefeito ganha 20 mil reais, né? No prazo de 4 anos não vai gastar nem 1 milhão, não vai arrecadar nem 1 milhão com um salário, aí os caras eles vão gastar numa campanha 5 milhões. Poxa, esses 4 milhões, da onde que ele vai tirar? Vai ter que sair de algum lugar. Aí que entra já, gera um corrupto antes de qualquer coisa, né? Verdade. Então está aí agora... Eu não sei se você está acompanhando aí o horário, porque ela fecha aí com 1 hora, né? Exatamente. Deve tá para fechar aí, né? Tá acabando. Mas senão daqui a pouco a gente sai do ar. Exatamente. Não, já faltam 4 minutos aí. Mas eu acho que a gente conseguiu trocar uma ideia legal, né, Cláudio? A gente conseguiu passar um pouquinho de meu amigo, pessoas aí. Tanto a minha vida quanto a tua vida também é muito corrida, né? É difícil a gente também parar para conversar e bater um papo. E eu acho que deu para a gente bater um papo legal aí também, né? E agradeço de coração a tua disponibilidade de estar participando conosco aí dessa live, trazer seus conhecimentos aí, que são valiosos, né, para nós. Principalmente aí tem bastante gente de Mafra aqui do município acompanhando nossa live. Né? Obrigadão, muito obrigado aí, Cláudio, pela sua participação. Bacana. Eu que agradeço, uma imensa honra. Parabéns aí pelo trabalho que você realiza, não só em Mafra, mas no Brasil todo, fora do Brasil também, eu tenho acompanhado aí as redes sociais. A gente tem uma série de amigos que entraram aí, agora... Recentemente, nosso colega Geraldo Falcão, professor, fez o curso de auditoria com a gente. Então, é sempre um prazer, amigo. Sempre que você precisar, só chamar e estamos às ordens, tá? Parabéns aí por tudo. Muito obrigado aí pela oportunidade de estar aqui debatendo aí com vocês, com você e aprendendo bastante aí sobre o compliance na administração pública, né? Você é uma grande referência. Obrigado, viu, meu amigo? Obrigado eu, Cláudio. Gostaria de agradecer as pessoas que participaram aqui na nossa live. Meu amigo Tadeu, Nilton, Fábio, Eugênia, Cristina, Eliana, Caie, Adriane, doutora Fernanda, Elaine, Adelson, peguei aqui... Fernando de Paula, o João Henrique, Jussara, Marcelo Cruz, Daiane Lucas, professor André Queiroz, Marcelo, Sueli, Tatiane, César Bueno, a Tati, o Rodrigo, o Diego, o Reginaldo, o Francisco, Leonardo, o Ricardinho, do Boliche, o Ney, Arthur, Jurema, Solange, Ian, Murilo, Larissa, Vanessa... Fernando, Manuela, professor Domingos, tiveram mais de 50 pessoas aqui participando, o amigo Álvaro, o Anderson, o Fabrício, meu amigo que foi tenente comigo, hoje ele é major do Exército, o Bruno Castelo, Daniel Petressa, tivemos uma live ontem falando um pouquinho sobre qualidade de vida, né? Maria Salete, Marcela Bodin, a Rosângela, o Geraldo Falcão, então muitos amigos que participaram, tivemos mais de 60 pessoas aqui participando da nossa live. Cláudio, agradeço imensamente a sua contribuição e sempre que precisar estou à sua disposição, hein, Cláudio? Obrigado, meu amigo. Obrigado. A recíproca é verdadeira, viu? Sucesso aí, Mafra. Valeu. Grande abraço. Hein? Essa Jurema aí que você falou deve ser minha sócia, Jurema Carneiro. Legal. Um abração para a Jurema. Legal.
Valeu, Claudião. Obrigado, Boa noite a amigo. todos. Até mais. Forte abraço, viu? Fica com Deus aí. Você também. Grava aí, grava depois aí para colocar na rede. Tá, vai gravar a live? Vai ficar no IGTV. Valeu. Beleza, abraço. Até mais. Fica com Deus. Tchau, tchau.